Ester, capítulo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. Então, Assuero, o maior rei daquela época. Depois de algumas gerações, ele herdou o reinado da Babilônia de Nabucodonosor. Bom, verso 3 agora. No terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias. Olha, ele foi 180 dias de muita bebedeira e mostrando todas as riquezas. Nessa festa, mulheres iam festejar com a rainha Vasti e os homens festejavam com o rei Assuero. Verso 5 agora. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, e o branco naquela época era muito difícil. Verde, azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura. Olha, para ter púrpura naquele tempo era só a realeza. Usava-se púrpura, a realeza, porque era uma cor extraída de um molusco que habitava lá no fundo do oceano. Então, não era para qualquer um. E o versículo 5 continua, além da púrpura. E argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Então, vê que é uma riqueza assim grande. Verso 7, dava-se de beber em taças de ouro, e os vasos, as taças, eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro. Porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para mulheres da casa real do rei Assuero. E no sétimo dia é o Shabat, é o descanso. No Shabat, que é o descanso, os judeus faziam serviços de culto a Deus, enquanto o rei Assuero e a rainha Vasti festejavam. O rei, com a língua solta, começou a se gabar também de sua mulher. Continuando o versículo aqui, vamos ver. E no sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meunã, Bistá, Arbona, Bigdá, Abagdá, Zetar e Acarcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real,
para mostrar aos povos e aos príncipes sua formosura, porque era formosa à vista. Bom, o rei, com a sua língua solta, começou a se gabar também de sua mulher, além das riquezas, também de sua mulher, dizendo que a beleza e o charme dela era superior a todas as mulheres das províncias. No meio de tantos homens, sempre terá aquele que se excitará com as descrições e pedirá prova. Assim, um dos convidados pediu provas, pois, já tomado pelo vinho, queria ver o corpo exuberante descrito pelo rei da rainha Vasti. O rei, então, mandou chamar Vasti. Então, ali, em o verso 11, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar. Esse mostrar aqui, lá no original, é que o rei queria revelar algo que não era visto na rainha, ou seja, o seu corpo. E deveria ficar nua para isso, né? E ele queria mostrar isso para os povos, aos príncipes, a sua formosura, que era formosa à vista. Conclusão, verso 12, porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. E ela se recusou, não porque fosse purinha, mulher de pudor, não é só por isso não, que era também. Deus a conhecia muito bem. Ela, como todos da casa real, possuía um ódio ferrenho dos judeus. Acredite, tem gente que até hoje pensam assim como ela. Esse ódio foi herança de seu avô, rei Nabucodonosor. O prazer dela era tirar as judias de seus cultos a Deus e trazê-la em pleno Shabat para serviços de exposição do corpo, humilhando-as e torturando-as por serem escravas. Aí, nesse momento, quando o rei a chamou, ela se ofendeu, porque achou que o rei e todos os outros bêbados da festa fizessem a mesma coisa com ela. Quem faz alguma coisa sempre tem medo, né? Aí no hebraico diz palal pakal, ou seja, a lei do retorno. Toda promissória assinada chega à cobrança, né? Tudo que se faz volta, tudo que se planta colhe. Ela foi executada em pleno Shabat. Isso está no verso 14, olha, verso 13. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Verso 14. E os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam nos primeiros do reino, e eram os primeiros do reino. E o verso 14, então, mostra que aqui começa um burburinho a respeito do que a rainha fez. No site de cultura judaica, o Rabad diz que Memucã é o mesmo Amã, só que mais jovem, ali agora trabalhando como na presença do rei, ali nos serviços, não sei. Tá? Se for mesmo Memucã, Amã, que se ele for, pode acontecer, porque olha, Amã, mesmo não tendo um cargo de relevância, por ser Memucã ainda,
ousou pedir a execução da rainha em pleno Shabat. Ela não sacrificava e não humilhava as judias em pleno Shabat? Pois é. Verso 15 do capítulo 1. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Memucã, ou Amã, era perito em pegar o rei pelas palavras. E é interessante que neste versículo 16, Deus entra em ação e coloca a assinatura Yud Rei Vav Rei encaixada de 5 em 5 letras nesse verso, nesse passuque, nesse versículo. Então, a próxima assinatura de Deus, pictografada, está no capítulo 2, verso 5. Vamos continuar então. Então, para quem acha ou quem tem a tradução e vê que Deus não aparece o nome de Deus nas traduções, não aparece mesmo, porque ele mesmo disse que se esconderia. Mas pelas letras hebraicas, tá? A gente consegue ver isso com muita clareza. Verso 18 agora. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Verso 20. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram, verso 21, e pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor e sua casa em sua casa. E por isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Eu vou parando por aqui e da próximo vídeo eu coloco o capítulo 2, que tem mais novidades, tem mais pictografia das palavras Yud Rei Vav Rei, que é o nome do eterno Deus. Até mais.